Olá pessoal, então vamos para mais uma aula. Nessa semana a gente vai estar estudando aí um pouquinho de equação do primeiro grau. Então, quando eu penso numa equação do primeiro grau, eu penso numa sentença matemática que vai estabelecer algumas relações de igualdade entre termos desconhecidos, ok? Normalmente representado sobre a forma de ax mais b igual a zero. Aonde nós vamos observar aqui que as letras A e B pertencem aos números do conjunto, pertence ao conjunto dos números reais. Nós sempre vamos ter aqui o A diferente de zero, porque senão deixa de ter uma equação do primeiro grau, ok? Vale sempre lembrar que quando eu penso numa equação, eu penso numa igualdade de valores, ok? Então, se eu vou pensar numa igualdade de valores, é como se eu pensasse numa balança de dois pratos. Então, quando eu tenho uma balança de dois pratos, ok? O que nós vamos ter que lembrar aí na balança de dois pratos? Para que ela possa estar em equilíbrio, ok? Eu vou ter que sempre ter a mesma quantidade dos dois lados. Ou seja, para que eu possa ter essa balança em equilíbrio, se eu tenho aqui dois pesos, se eu tenho dois pesos de um lado, eu vou ter que ter dois pesos do outro lado. Aí, no caso, eu tenho uma igualdade. Ok? Se eu aumentei um peso de um lado, eu tenho que aumentar um peso do outro. Então, ou seja, eu sempre vou ter uma igualdade, ok? Os dois lados vão estar com o mesmo valor. Lógico que isso aqui é algum desenho só simbólico, ok? Não seguir nenhum padrão aí de medida ou algo para comprovar isso. É mais uma explicação bem simples para que vocês possam compreender. Então, quando eu penso na equação do primeiro grau, ok? Eu posso pensar numa equação onde eu vou trabalhar sempre com uma expressão ou mais expressões para poder resolver, ok? Então vamos imaginar o seguinte: se eu tivesse aqui que x mais 2 é igual a 6. Então eu tenho que pensar o seguinte: que número que eu vou colocar no lugar do x, que somado com 2 resulta em 6. Então é algo bem simples, né? Que todo mundo, número que eu somo com 2 que dá 6. Então eu posso ter 4 mais 2, que é igual a 6. Ou seja, o valor de x neste caso, que nós vamos estar procurando, seria de x igual a 4. Ok? Então, nós encontramos aqui que o valor que eu vou somar com o x para resultar em 6, no caso, o valor de x somando com 2 para resultar em 6, então eu vou ter um valor de x igual a 4. Então, sempre lembrando que na equação do primeiro grau, nós temos que encontrar o valor da incógnita. Ok? Então, essa incógnita sempre vai ser representada por uma letra. Essa letra pode ser o valor de x, pode ser o valor de y. Ou seja, pode ser um valor de uma letra qualquer. Ok? Então, não quer dizer aí que eu vou sempre usar o x. O x é o mais usual, mas não quer dizer que é o principal. Vamos pegar aqui uma outra equação para que a gente possa estar analisando. Vamos imaginar que eu tivesse a equação 3x. Então, vamos imaginar que eu tenho a equação 3x mais 2 é igual a x mais 6. Ok? Eu tenho aqui agora uma equação, eu tenho duas expressões. Eu tenho a primeira, que está aqui do meu lado esquerdo, ok? E a segunda que está do meu lado direito. Então, eu tenho uma igualdade aqui de duas expressões. Eu vou ter que encontrar o valor de x para que essa igualdade seja verdadeira. Ou seja, que valor que eu multiplico por 3 mais 2 é igual a esse mesmo valor mais 6. Então, nós vamos ter aqui o primeiro membro à esquerda, o segundo membro à direita. Para resolver essa equação, eu sempre vou manter a letra aqui à esquerda
e os números à direita. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o 3x. O x que está positivo, eu sempre quando vou fazer um valor de uma equação, passar para o outro lado, eu sempre vou passar com o sinal oposto. Então, eu vou ter aqui menos x é igual a 6. Esse mais 2, ele está positivo, então eu vou levar para o outro lado, menos 2. Observem aqui em dois pontos importantes, ó. O x estava positivo do outro lado, veio para cá negativo. O 2 estava positivo do outro lado, veio para cá negativo. Porque quando eu mudo de lado, eu mudo de sinal. Então, eu tenho aqui agora 3x menos x, 2x. Então, eu tenho 2x é igual a 6 menos 2, que é igual a 4. Observem que eu tenho 2 que multiplica o valor de x igual a 4. Aí agora ficou muito mais simples, né? Porque eu tenho uma expressão de um lado e um valor real do outro. Eu tenho que pensar que número que eu multiplico por 2 que resulta em 4. Opa, automaticamente já vem 2 vezes 2 igual a 4. Então, partindo dessa proposta, nós vamos observar então o seguinte. Então, voltando aqui para cima, deixando aqui embaixo, nós vamos ter aqui então, ó, 2x igual a 4. Então, eu vou pegar o 2. Opa, vamos só mudar aqui. Eu vou isolar o x. Vou manter o 4 do outro lado, ok? Ao manter o 4 do outro lado, como eu disse, toda vez que eu vou passar um membro para o outro lado, eu tenho que passar com o sinal oposto. Observem que o 2, ó, ele estava multiplicando o x aqui embaixo. Então, observem que o 2, ó, ele está o quê? Multiplicando o x aqui embaixo. Eu vou ter que passar ele para o outro lado dividindo o 4. Então, fica 4 dividido por 2. Ok? Portanto, esses 3 pontinhos quer dizer, portanto, x é igual a 4 dividido por 2, 2. Ou seja, a solução da minha equação, o valor que eu quero encontrar para x nesse caso, é igual a 2. Ou seja, o x é igual a 2. Então, nessa primeira equação, é bem simples aí de trabalharmos, não temos muita dificuldade para resolvermos, ok? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos imaginar que eu tivesse aqui a equação seis x mais 2 é igual a x sobre 3. Então, observem que aqui eu tenho de um lado, no meu primeiro membro, 6x mais 2 igual a x mais 3. Então, eu tenho que pensar que o número que eu multiplico por 6, somando com 2, é igual a esse número dividido por 3. Então, como que nós vamos resolver essa equação primeiro? Esse 3 que está dividindo, nós vamos passar para o outro lado. Então, esse 3 que está dividindo, nós vamos ter que passar para o outro lado da igualdade. Só que como ele está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o 3 vezes, abro parênteses, 6x mais 2 igual, só vai ficar aqui o x do outro lado. Observem que eu mantive o x lá do outro lado, aqui o meu segundo membro à direita, e trouxe o 3 aqui para a minha esquerda. Agora eu vou fazer uma distributiva. Eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por 6 e x, e vou pegar o 3 e multiplicar por 2. Então, eu tenho 3 vezes 6x
18x. Então, eu tenho 18x, 3 vezes 2, mais 6 é igual a x. Ok? Então, eu fiz 3 vezes 6x, 18x. 3 vezes 2, 6, igual a x. Partindo dessa proposta, o ideal é sempre eu manter a letra de um lado e o número do outro. Então, nós vamos agora dar continuidade. Vamos levar esse valor trazendo aqui para cima, sem apagar. Então, o que nós vamos observar? Eu vou pegar o 18x mais x vem para cá, menos x, igual a 6 positivo. Ok? Ou melhor, como o 6 estava positivo, ele vai para o outro lado, negativo. 18x menos x, 17x é igual a 6. X vai ser igual a 16 menos 6, no caso, sobre o 17 que está multiplicando o x, passa dividindo. Então, eu tenho que x é igual a menos 6 sobre 17 avos. Professor, mas isso é possível? Sim, é possível. Nada impede que você tenha aí um valor negativo, nesse caso, um número dentro do conjunto dos racionais. Enquanto a outra equação, nós obtivemos um número inteiro como solução, essa nós estamos tendo um número racional. Nada impede você ter números em forma de fração, ok? Muitas vezes a gente chega na fração e não tem como fazer, não tem resultado. Não, pode parar por aí mesmo, ok? E se eu tivesse uma equação com parênteses? Como que eu vou resolver uma equação com parênteses? Então, vamos aqui para o nosso último exemplo. Eu poderia ter 3 que multiplica x mais 2 é igual a 8. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar primeiro 3 e vou fazer uma distributiva. Primeira coisa, 3 vezes x, 3 vezes 2. Então, nós vamos ter aqui 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2, mais 6, igual a 8. O mais 6 está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, 3x é igual a 8 menos 6. 8 menos 6, 3x é igual a 2. Partindo dessa proposta, então eu tenho que x é igual a 2 sobre 3. Então, está aqui o meu valor de x. Ok? É algo bem simples, só para que vocês possam compreender aí um pouquinho sobre a equação do primeiro grau. Até a próxima. Ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão na aula, sempre pode estar acrescentando, procurando. Ok? Até a próxima.